dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso escola bíblica dominical, vamos orar agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que Deus nos dá. Vamos pedir para que Ele esteja conosco, para que Ele receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, para que Ele fale aos nossos corações nessa manhã e durante todo o dia. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Senhor, te louvamos, pois Tu és um Deus de misericórdia, Senhor, um Deus de graça, Senhor, um Deus de amor, um Deus de justiça. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que ouve a nossa oração e responde a nossa oração, Senhor. Muitas vezes responde como queremos, como pensamos, Senhor. Algumas vezes não, porque o Senhor tem a Tua soberania, Senhor, e a Tua santa e perfeita vontade. Nós devemos nos submeter a ela e nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque diante das dificuldades, das provações, nós temos nos achegado a Ti, nós temos buscado o trono da graça, Senhor. Nós temos buscado ter uma intimidade maior contigo, Senhor, uma comunhão maior contigo. Então por isso te louvamos diante das provações, das lutas. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada internauta que está participando deste culto, Senhor. Esteja abençoando a cada lar, cuidando de cada um, Senhor, protegendo, guardando a cada um, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelas famílias enlutadas, Senhor, que não param de aumentar, Senhor. Nós te pedimos, intercedemos para que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. Meu Deus, Senhor, coloque o Teu Santo Espírito para confortar a cada enlutado, Senhor. Lembramos sempre da irmã Elce, Senhor, da irmã Rose, agora o irmão Eber também, Senhor. A Tayla, Senhor, filha da Juliana, Senhor, daquela amiga da Kate que teve a vida ceifada, Senhor, a vida interrompida tão nova, Senhor. Nós te intercedemos, ó Deus, pela vida de cada um dessas famílias. Que o Senhor esteja dando força, Senhor, para as mães que ficaram viúvas, Senhor. Que o Senhor esteja dando força aos pais que ficaram viúvos. Que o Senhor esteja dando força aos filhos que ficaram órfãos, Senhor. Que o Senhor esteja dando forças, ó Deus, aos pais que perderam seus filhos. Tenha, meu Deus, misericórdia de cada um deles. Meu Deus, dê o conforto vindo de Ti, Senhor. Dê paz ao coração de cada um deles. Meu Deus, esteja recebendo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Que a Tua palavra nos fale fortemente, Senhor, nesta manhã. Que nós possamos, meu Deus, entender que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, que o Senhor nos ouve, ó Senhor Jesus. Que nós possamos entender, Senhor, que o Teu reino, Ele veio, Senhor. Nós estamos vivendo no Teu reino, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que nós possamos entender nessa manhã o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. O poder da oração vindo através do Espírito Santo. O poder do nosso testemunho através do Espírito Santo, Senhor. E que nós possamos entender, nos preparar e agir, pois o Senhor Jesus voltará, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, que a igreja esteja preparada quando Jesus voltar. Esteja abençoando para que nós possamos proclamar o Evangelho a todas as pessoas, Senhor, para que quando o Senhor voltar, encontre servos fiéis, submissos, dedicados a Ti, Senhor. Que essa pandemia, Senhor, sirva para unir pessoas, sirvam para unir as pessoas diante de Ti, Senhor, para elas se renderem aos seus pecados, Senhor, confessarem os seus pecados, as suas culpas, Senhor, e ter a salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, a nossa expectativa é essa, mas a realidade tem sido diferente. Nós temos visto, Senhor, o Teu povo se afastando cada vez mais. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito incomode a cada um destes que estão acomodados, Senhor, que estão displicentes, que estão afastados da Tua igreja, estão afastados da comunhão contigo, da comunhão uns com os outros. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja estendida sobre cada um deles. E que a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, a Tua graça continue com cada um de nós,
nessa obra que o Senhor tem proposto a cada um. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 128. Abra sua Bíblia ou acompanhe aí na leitura que será projetada. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Essa paz que eu sinto
nós temos muitas pessoas assíduas participando dos nossos cultos, muitos participam ocasionalmente de um e de outro, mas nós temos muitos irmãos, graças a Deus, até pessoas que não são da nossa igreja, que acompanham assiduamente os nossos cultos, os devocionais. Então nós vamos pedir nesse momento que uma irmã ore. Essa irmã está sempre participando, então a irmã Fátima vai orar nesse momento, oração de intercessão, onde nós vamos buscar a presença de Deus através da oração. Vamos acompanhar a irmã Fátima através da oração dela. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Pai, porque somente o Senhor é Deus. Ó Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos, ó Pai, levar nossas súplicas até teu altar, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, adultos, ó Pai, os idosos, Pai, de todo mundo, em especial da nossa igreja, ó Pai. Ó Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja aqui na terra, Senhor. Em especial, abençoa, Pai, a Igreja Batista Vida e Paz, ó Pai. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, em especial, Pai, abençoa o pastor Valdomiro, sua saúde física, emocional, ó Pai, seu sustento financeiro, Pai, que o Senhor seja com ele, Pai, que tem conduzido tuas ovelhas, ó Pai. Ó Pai, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, Pai, visita, Pai, aqueles que estão em um leito, seja de hospital, seja nos seus lares, ó Pai, seja do Covid, ó Pai, seja de qualquer outra enfermidade. Que o Senhor, Pai, possa dar cura para eles. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, ó Pai. Se for da tua vontade, Pai, o Senhor pode curar, assim como o Senhor ressuscitou mortos, Pai, deu vistas a cegos, ó Pai, fez paralítico andar. O Senhor é o mesmo Deus, Pai, e pode fazer se for da vontade do Senhor, meu Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja, Pai, em especial nós pedimos, ó Pai, pela vida do irmão Rodrigo, da irmã Letícia, da irmã Áureo, Pai, que através das redes sociais, ó Pai, tem trazido a tua palavra, tem trazido alimento para nossas vidas, tem trazido esperança, ó Pai, tem trazido fortalecimento, ó Pai, que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai. Ó Pai, abençoa, Senhor, todas as famílias que estão enlutadas, Pai, aquelas que nós não conhecemos, Pai. Abençoa, Senhor, a irmã Elcia, Senhor, seus filhos, ó Pai. Abençoa a irmã Rosa, ó Pai. Abençoa a família do pastor Marcos ali em Caldas Novas, Pai. Abençoa, Senhor, a vida da Alexandrina, da Alessandra, dê um consolo, Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos, as irmãs, sobrinhas, ó Pai, do Agostinho, Senhor, que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai. Ó Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso com a vida do Zé, meu irmão, ó Pai. Ó Pai, quebranta, Senhor, aquele coração, ó Pai, que ele possa perceber que o Senhor é poderoso, ó Pai. Pois o Senhor já tem demonstrado isso para ele, Pai. Eu creio, Senhor, que ele vai sair dessa enfermidade, ó Pai, entregando a sua vida, Senhor, para Ti, ó Pai. Ó Pai, ele tem percebido, Pai, que graças a Ti, Pai, ele tem sido negativado com a Covid, ó Pai, e que o Senhor esteja, Pai, dando a saúde, que a pressão, que o glicose dele seja, Pai, controlada, Pai. Ó Pai, abençoa, Senhor, aqueles, Pai, converte, Senhor. Ó Pai, restaura, Senhor, a fé, Pai, daqueles que estão desanimados, Pai, que eles possam crer em Ti, mesmo, Senhor, afastado da igreja física, mas que estejamos, ó Pai, de olho somente para Ti, Jesus. Ó Pai, obrigada, Senhor, pelo nosso sustento, pela nossa saúde, Pai. Nós Te pedimos ainda, Senhor, abençoa aquelas pessoas que perderam os seus empregos, Pai, que estão passando por necessidade, que o Senhor, que é o provedor das nossas vidas, Pai, o Senhor esteja, Pai, alimentando, Pai, que o Senhor esteja, Pai, ali suprindo as necessidades de
cada um deles, Pai. Ó Pai, abençoa nossos missionários, Pai, abençoa a nossa campanha de missões mundiais, ó Pai, que nós possamos estar colaborando, Pai, e assim levando, Senhor, para sustento também para muitas famílias e crianças que estão famintas, Pai, não só no Brasil como no mundo, Pai. Abençoa nossos governantes, ó Pai, dê sabedoria, ó Pai, sabedorias dos céus, ó Pai. Pois a Tua palavra diz que se quisermos sabedoria, que nós peçamos ao Senhor, Pai. Então, Pai, nesse momento, nesse tempo difícil, Senhor, nós pedimos, ó Pai, abençoa, Senhor, os nossos governantes, Senhor. Ó Pai, fica conosco, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pela nossa salvação em Ti, ó Pai. Obrigada por tudo, Pai. Nós oramos e já agradecemos, Pai, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, de 1 a 11. Atos, capítulo 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Lucas, ele escreve o primeiro capítulo deste livro registrando uma reunião administrativa. Sabemos que os crentes não gostam muito dessas reuniões administrativas ou os cultos, sessões administrativas. Então, por que Lucas começar o livro de Atos assim? Por que não começar como história tipo de Pentecostes? Por vários motivos. Um deles, porque ele escreveu o segundo volume de uma obra mais ampla e precisava fazer uma ponte entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. No final do Evangelho de Lucas, os cristãos estavam no templo louvando a Deus. Agora ele retorna à história e explica o que aconteceu em seguida. O livro de Atos também é um livro que relata a obra do Espírito Santo na igreja e por meio dela. Ainda hoje podemos aprender muitas coisas, mas muitas coisas sobre a vida e o ministério da igreja no livro de Atos, que inclui, como dissemos ali no início, até mesmo reuniões administrativas, as sessões administrativas. Então, no capítulo 1, nós vemos que os cristãos tratavam de algumas pendências, de alguns problemas, se é que podemos chamar assim. Então, o que eles disseram revela o que eles acreditavam, sobre em quem depositava a sua fé, sobre em que depositava a sua fé. E a fé deles, primeiramente, estava depositada no Cristo ressurreto. Então, depois da ressurreição, Jesus permaneceu na terra por mais 40 dias e ministrou aos discípulos nesse período. Já havia trabalhado com eles para que eles compreendessem a mensagem do
do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, mas ainda tinha lições a ensinar antes do início do ministério da igreja. Então, durante esses 40 dias, Jesus aparecia e desaparecia, e os cristãos nunca sabiam onde Jesus estaria, onde ele apareceria. Algumas vezes Jesus citou os locais, mas eles ficavam naquela expectativa. E foi uma ótima estratégia usada pelo Senhor para o preparo da igreja, porque eles não teriam a presença de Jesus o tempo todo. E era necessário esse afastamento para eles começarem a andar com as próprias pernas, eles começarem a entender como seria o ministério da igreja. Então os cristãos de hoje também não sabem quando Jesus voltará, de modo que a situação nesse aspecto ela é parecida com a que eles viveram, mas o fato é que Jesus ensinou várias lições nesse período de 40 dias, e nós vamos nessa manhã compartilhar pelo menos 4 dessas lições com os irmãos. E a primeira lição é a realidade da ressurreição. A realidade da ressurreição. O verso 3a diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. 40 dias antes, é possível que alguns cristãos ainda tivessem dúvidas, mas naquela altura já era uma realidade, era um fato inquestionável a ressurreição de Jesus. Então, a fim de fortalecer a fé da igreja, ele deu muitas provas incontestáveis. Lucas aqui ele não detalha nesse começo, mas as aparições de Jesus já eram provas incontestáveis. Mas aqui no começo ele não fala, ele fala simplesmente que ele lhes deu muitas provas incontestáveis. Nós sabemos que Jesus se encontrou com os discípulos, convidou para tocar em seu corpo, para comer na presença deles. Então, qualquer que tenham sido essas provas, elas foram muito convincentes, segundo Lucas. E a fé em sua ressurreição era importante para a igreja, pois seu poder espiritual dependia dessa convicção. Se você não tinha convicção de que Cristo ressuscitou, como iria pregar, como você iria acreditar nesse Cristo? Além disso, a ressurreição ela faz parte da mensagem do Evangelho. Olha Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. 1 Coríntios 15, de 1 a 8 diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como ao que nasceu fora do tempo. Então, se Jesus estivesse morto, a igreja não teria o que dizer. A igreja não teria o que dizer, não teria o que testemunhar. Então, por fim, segundo a posição oficial dos judeus, os discípulos haviam tirado o corpo, tinham roubado o corpo de Jesus da sepultura. E os cristãos precisavam ser capazes de refutar essa ideia ou testemunhar para a nação a ressurreição de Cristo. Então, esses cristãos foram escolhidos para ser testemunhas especiais da ressurreição de Cristo. E isso é uma das ênfases do ministério da igreja. Atos 1:22 diz assim: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Atos 2:32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. 3:15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. 5:30 a 32, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus,
a quem os senhores mataram, suspendendo num madeiro, Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então essa é a ênfase do cristianismo, pregar a ressurreição de Cristo, pregar a salvação em Cristo Jesus. A maioria das pessoas em Jerusalém sabia que Jesus tinha sido crucificado, mas não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então, por meio de suas palavras, atitudes e obras muito poderosas por sinal, os cristãos eles contaram ao mundo que Jesus estava vivo. Chegou até nós essa mensagem de que Jesus está vivo. Esse era o sinal de Jonas que Jesus havia prometido à nação lá em Mateus 12, 38 e 41, diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então sua morte, sua sepultura e a sua ressurreição foi o que Jesus quis dizer através da história de Jonas. E a ressurreição de Jesus era real. Isso era um ponto fundamental, uma lição fundamental que Jesus quis ensinar no período desses 40 dias. A segunda lição é a vinda do seu reino. A vinda do seu reino. Inclusive somos embaixadores do rei, desse rei. Então nós representamos o reino de Deus. Então no verso 3b diz assim: apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Trata-se de uma referência ao reinado de Deus sobre o coração e a vida dos que creram em Cristo. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós descobrimos que os apóstolos tinham uma visão bastante política sobre isso, sobre reino. Eles até se preocupavam qual posição, qual cargo eles ocupariam, quais privilégios eles teriam nesse reino. Então, uma vez que os judeus eles eram patriotas, eles desejavam derrotar os inimigos, estabelecer ali definitivamente o reino glorioso do Messias, mas não tinham consciência de que antes era preciso haver uma transformação espiritual no coração do povo. Lucas, depois leia Lucas, capítulo 1, de 67 a 79, quando Zacarias profetiza ali, cheio do Espírito Santo, ele faz uma profecia. Então Jesus, sobre essa questão, ele não repreendeu os discípulos quando lhe perguntaram repetidamente sobre o futuro reino judeu. Afinal, Jesus deu a eles entendimento em Lucas 44 para eles compreenderem as Escrituras. Então eles já tinham esse entendimento para compreender as Escrituras, mas ele não repreende, mas ele fala assim: olha, Deus não revelou o cronograma para vocês. Então é inútil esse tipo de pergunta. O mais importante não é ter curiosidade sobre o futuro, mas sim ocuparmos com o presente, vivendo diariamente, compartilhando diariamente a mensagem do reino espiritual. Essa é a nossa missão. Inclusive essa é uma outra ênfase do livro de Atos. Olha aí, Atos 8:12 diz assim: no entanto, quando Filipos lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Atos 14:22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 20:25, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Atos 28:23 diz assim: assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava.
desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicação e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés, nos profetas. E Atos 28:31 falava assim, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Então a vinda do reino de Deus, essa é a segunda lição importante que Jesus fez questão de mostrar nesses 40 dias. A terceira lição, e uma das lições mais importantes, é o poder do Espírito Santo. Versos 4 a 8 diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, e deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aí ele volta na questão do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. João Batista havia anunciado o futuro batismo no Espírito Santo. E a profecia que ela estava próxima, bem pertinho de acontecer, de se cumprir. Então Jesus também havia prometido a vinda do Espírito Santo. Nós vimos aqui que ele falou da qual eu já lhes tinha falado. Então os discípulos receberiam o poder do Espírito Santo para servir e fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Cristo. Lucas também já havia revelado isso. Interessante, João também havia falado do batismo do Espírito Santo e com fogo. Mas Jesus ele não menciona o fogo. Isso porque o batismo com fogo ele será para o julgamento futuro, quando a nação de Israel passará por tribulação. Depois, leiam Mateus 3, 11 e 12 sobre essa passagem. É importante alertar ali que a aparição com que parecia línguas de fogos em Pentecostes, ela não é o batismo no Espírito Santo. Em Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Explica o poder da igreja, explica que o poder da igreja ela vem do Evangelho, explica que o poder da igreja ela vem do Espírito Santo, não dos homens. O poder da igreja não está no pastor, não está nos seus líderes, não está nos seus professores, não está no fato de eu buscar a oração. Ela está no Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder. Quando nós oramos, nós temos poder porque ele é dado através do Espírito Santo. Não pelo simples fato, podemos chamar de simples, não pelo simples fato de orarmos. Então, à medida que recebeu novas oportunidades e que enfrentou diversos obstáculos, o povo de Deus foi enchido repetidamente do Espírito Santo. A cada dificuldade, a cada oportunidade, a cada obstáculo, o Espírito Santo enchia o povo de Deus. É assim que ele tem feito hoje. Olha lá em Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas para que o povo entendesse, conforme o Espírito os capacitava. 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. 9:17 diz assim, então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse, irmão Saulo, Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E Atos 13:9, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, e aí continua o texto. Então pessoas comuns, elas foram capazes de fazer coisas extraordinárias
pois o Espírito Santo de Deus operava em suas vidas. O ministério do Espírito Santo ele não é um luxo para o crente, ele é sim uma necessidade básica e nós devemos testemunhar sobre isso, nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo. Ele deve transbordar nas nossas vidas para que a gente faça a obra do Pai, para que a gente cumpra com as nossas obrigações do reino. Uma testemunha, aqui fala que nós seremos a sua testemunha, né? Testemunhar em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Uma testemunha é aquela que relata o que viu e ouviu. Atos 4, 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quem está no banco das testemunhas de um tribunal, ele não está ali para colocar as suas ideias, não está ali para colocar as suas opiniões, pois o tribunal só está interessado em ouvir o que a testemunha viu e ouviu. Tem que falar o que viu e ouviu, não tem que ficar inventando. Não é o que eu acho, o que eu penso, eu tive uma ideia, eu escutei alguém falar que viu assim. Não, algumas pessoas são chamadas para evangelizar, para ganhar almas, mas todos nós somos chamados para testemunhar e falar do Salvador, falar de Jesus Cristo aos perdidos. Nenhum cristão ele é capaz de fazer a pessoa se converter, mas nós podemos conduzir, nós podemos dar testemunho para que isso aconteça. Provérbios 14, 25 diz que a verdadeira testemunha livra almas. A verdadeira testemunha livra almas. A verdadeira testemunha de Cristo, ela vai livrar almas da perdição. Então, quando somos enchidos do Espírito Santo, o Evangelho é propagado. E é isso que Atos apresenta. Geograficamente, ele fala de Jerusalém para Judéia e Samaria, depois para os gentios e até os confins da terra. Então, não importa onde nós vivemos, como cristãos nós devemos começar a testemunhar em casa, saindo da porta de casa, saindo do bairro, saindo da cidade, saindo do estado, saindo do país e, se for para a lua, saindo da terra. Nós temos que testemunhar onde estamos. Oswald Smith costumava dizer: a luz cujo resplendor chega mais longe brilhará com mais intensidade no próprio lar. Já viram? Obviamente que quando você põe o farol no carro à noite, você está na estrada, então vai iluminar lá na frente, mas você percebe que ela ilumina principalmente ali logo no começo, ou seja, no nosso lar. Nós temos que iluminar, nós temos que ser luz, nós temos que testemunhar no nosso lar. A gente ora tanto por familiares, a gente ora tanto pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, mas a gente não tem testemunhado, nós não temos tido essa consciência de testemunhar. O verdadeiro testemunho livra almas. A gente pode até falar, mas se não vivermos aquilo que estamos falando, as pessoas não vão acreditar. Então, a terceira lição, o poder do Espírito Santo. E ele é dado para nós testemunharmos. Uma das coisas. A quarta e última lição é a certeza de sua volta, a certeza da volta de Cristo. Por mais que pareça que esteja demorando, ou por mais que pareça que está perto, ele voltará. Jesus voltará. De 9 a 11 diz assim, Atos 1, 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, por que vocês estão parados aí? Ele vai voltar. Ele vai voltar. A ascensão de Jesus ao céu foi uma parte importantíssima do seu ministério.
pois se ele não tivesse ido para junto do Pai, ele não poderia ter enviado a dádiva, a promessa dele, do Espírito Santo. Além disso, nesse momento, o Salvador, ele é o sumo sacerdote que intercede por nós e nos dá graça de que precisamos viver e para ele servir. Hebreus 4, de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, ele também é nosso advogado diante do Pai, perdoando. Quando nós confessamos os nossos pecados, ele é o cabeça da igreja, o Cristo exaltado, glorificado. Ele trabalha com o seu povo aqui na terra e o ajuda a cumprir os seus propósitos. Então, quantos cristãos observavam ali Jesus sendo levado, 2 anjos apareceram e repreenderam com brandura, tanto no ministério descrito em Atos como hoje. Aqueles 2 homens eram anjos. Os anjos, eles exercem funções importantes. É importante falar sobre isso, né? A gente tem uma visão de anjo, talvez deturpada pelo que a gente vê, pelo que a gente vê os outros falar, ouve os outros falar. Mas a palavra de Deus fala algumas ações. Atos 5, 19 e 20. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. 12, 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. 27, 23. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. E aí continua: os anjos são servos. Olha que interessante, os anjos são servos dos santos. Hebreus 1, 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, aqueles 2 mensageiros, eles vieram falando que Jesus voltaria da mesma forma que ele foi. A sua vinda não para buscar a igreja, que será no abrir e fechar de olhos. Será a sua vinda definitiva. Então, finalizando, irmãos, qualquer que sejam as ideias das pessoas acerca do cronograma de Deus sobre a sua vinda, os cristãos concordam, todos os cristãos concordam que Jesus voltará, e ele voltará a qualquer momento. Então, que esse fato por si só, ele seja um grande estímulo para o nosso serviço, que a gente possa ter fidelidade a Deus, que nós possamos ser fiéis de coração e fazer o propósito dele. Lucas 12, 34 a 48, finalizando aqui, ele diz algumas passagens que é muito importante para a gente refletir sobre a vinda dele. Pois onde estiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Em outra parte fala: virá servi-los. Outra parte ainda: felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Mas para o final fala: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Que Deus possa nos abençoar nessas lições que tiramos nesta manhã, de que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. A vinda do seu reino, o poder do Espírito Santo e a volta dele, e a volta está bem próxima. Que Deus esteja nos abençoando, possamos continuar firmes, perseverantes
para essa volta gloriosa. Que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada internauta que participou deste culto. Para a gente é uma alegria muito grande ter vocês conosco. Nós temos nos nossos cultos domingo de manhã, culto Escola Bíblica sempre, às 10 horas da manhã, online. Hoje à noite, 19 horas, nós temos o culto presencial para 20 pessoas, já foram preenchidas. Então você pode assistir através do Facebook, vai ser transmitido ao vivo às 19 horas. Na quarta-feira, às 19 horas e 45 minutos, teve uma mudança, então por isso está sendo nesse horário. E todo dia de manhã, devocionais às 6 e à noite, devocionais às 20 horas. Que Deus esteja abençoando o seu domingo e que nós possamos, se Deus assim permitir, pela graça dele, nos vermos novamente como igreja às 19 horas para cultuar e adorar esse Deus que tanto amamos. Que tenhamos um domingo muito abençoado. Um abraço a todos, fiquem com Deus.